Paperia Cast está de volta. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Chefe Rafa. Gabriela Quineso, muito obrigada. Patrocínios Nato Nuts. Frigideira Voadora, todos os nossos parceiros. Obrigado por estar aqui com a gente. E hoje temos um episódio diferente. Hoje tá chique a coisa, né? Tá. Olha a minha camisa aqui. Estamos musicais. Então hoje tu vai cantar no final? Ah, não, você que vai, porque eu soube, era você. Dupla então? Dupla sertaneja. Vamos ver se ela vai conseguir, né? Vamos criar a dupla da paperia. Eu acho que eu não tenho voz pra isso. Bom, ela é treinadora vocal, então se ela conseguir dar um jeito na gente, é porque ela realmente é boa no que ela faz. Giana Serve, seja bem-vinda. Obrigada, Rafa. Obrigada, Gabi. Que prazer estar aqui. Que legal esse convite. Cantora, treinadora. Isso aí, preparadora vocal. Ah, bom, tanto faz o termo, é isso. Eu tenho prazer em auxiliar as pessoas que querem aprender a cantar melhor, a descobrir as suas capacidades vocais, porque tem uma coisa que é muito interessante. Muitas pessoas acham que para cantar você tem que desenvolver alguma coisa do além, e tá tudo na gente. O nosso instrumento vocal, ele tá pronto, a gente só precisa aprender a usar. Trabalhar isso. Legal, então, quem sabe, hein, Rafa? Quem sabe é hoje. Quem sabe hoje é o nosso dia. Bora papear. Então, Giana, a pergunta: qualquer pessoa pode cantar? Ele já começou assim, ó. Pá, Cara, pode. Muita gente acha que não, porque as pessoas têm uma falsa ideia, e isso é uma pena, porque essa ideia faz com que muita gente desista do sonho de aprender a cantar, de que cantar é um dom. Mas aí você imagina a fila, né? Deus dando o dom, não, tu vai cantar, tu não, tu não, tu sim. Isso é uma coisa que não existe. As pessoas que acreditam essa coisa do dom é porque tem muita gente que a forma como foi criada, às vezes uma família mais musical e tal, aí a pessoa vai cantar e já tem de repente algumas habilidades desenvolvidas, e aquilo é enxergado ou visto como um dom para cantar. Mas isso é o meio que ela foi conduzida a isso. As oportunidades que ela teve de, às vezes, naturalmente desenvolver a voz dela, porque a gente não depende de técnica vocal para cantar. Você pode simplesmente aprender a cantar de outra forma, naturalmente, no meio que você tá. Então, isso significa que quem se dedicar e de fato aprender a desenvolver o seu instrumento pode aprender a cantar, sim. E aí a cantar bem, não é tipo cantar de qualquer jeito, é cantar real. Legal. Então eu posso um dia tentar cantar. Tá aí a tua chance. Quem sabe, ó. No último programa, tá? Eu vou tentar carreira solo. No Natal, o programa do Natal, você vem cantar uma Noite Feliz aqui. A Noite Feliz eu canto em casa, com a família. Então já tem aí alguma coisa desenvolvida, já nós estamos do zero. Mas parou por aí, não, ficou muito... Mas dá tempo pro Natal, Giana? Olha, quem sabe dá. Se ele já começou a ensaiar, a gente acha o tom direitinho. Então, Rafa, vamos tentar. Mim, tu que vai cantar no final. Eu acho que a dupla podia legal, ser uma coisa... Dupla. É que ele fala, porque quando eu era criança eu cantava no coral do colégio. Então, Gabi, tem coisa aí já desenvolvida. Já tá na veia alguma coisa. Já tá na veia, mas aí falta umas aulas com a Giana. Vambora, já vamos marcar aqui esse negócio. Então conta da sua experiência, Giana, por favor. Como é que você começou no canto? Cara, eu sou de Brusque, né? Eu nasci em Brusque. E eu comecei essa coisa bem, acho que como muitas pessoas começam, assim, cantando na catequese, né? Aquela criação bem tradicional da família católica. Então, catequese, na crisma, grupo de jovens. E ali eu meio que entendi, as pessoas me diziam: nossa, mas você tem uma voz legal e tal, nananã. E a gente montou uma banda e eu comecei a entender que eu gostava de fazer aquilo. Quando chegou na época de escolher aí a faculdade para fazer, eu queria fazer música, porque já estava muito dentro desse universo. Não tinha em Brusque, não tinha em Itajaí ainda, tinha só em Floripa, mas era uma dificuldade para ir para lá. E aí eu descobri que existia uma faculdade chamada Fonoaudiologia. E eu sabia que a fonoaudiologia, uma irmã comentou comigo, falou: olha, existe uma faculdade chamada fonoaudiologia que trabalha também, além de outras coisas, com a voz. Eu nunca tinha ouvido falar de fonoaudiologia, mas meio que me encantou, dei uma pesquisada e fiz fono. E dentro do meu estudo da fono, eu comecei a focar os meus estudos dentro da técnica vocal, porque a fonoaudiologia, ela abraça muito esse universo da técnica vocal, de fisiologia e tal. E foi muito interessante, porque dentro da faculdade eu descobri que eu tinha um problema de voz. Eu tenho um problema de voz, eu nasci com um problema vocal que eu fui descobrir na faculdade. Uma professora falou: olha, você não vai poder trabalhar com voz, porque você tem uma falha na voz. Cara, tipo... Acabou com o seu sonho. Mundo caiu, né, cara? Porque eu entrei na faculdade para trabalhar com voz. Ela já falou que não vai dar
não vai rolar, ela falou. E aí eu meio que ouvi aquilo, me decepcionei, obviamente, mas continuei cantando, porque eu já cantava e eu tinha as pessoas diziam assim pra mim, você tem uma areinha na voz, você tem uma coisa na voz diferente. E no final das contas isso virou o meu diferencial. Porque eu comecei... Esse era o problema. Esse era o problema. E eu de fato nasci com um problema nas pregas vocais, que é um problema que nasce com a gente, que é um sulco de pregas vocais. Então eu tenho essa falhinha, mas eu consegui aprender a driblar isso, as minhas falhas vocais, com a técnica vocal. Então eu consegui desenvolver a minha voz apesar disso, não só isso, e trabalhar com isso. Então foi muito doido. Depois da fono, fiz musicoterapia, fiz um mestrado dentro da área de fono também, de distúrbios da comunicação, para estudar canto, e finalmente fui fazer música. Então o meu universo é muito dentro disso, assim. Você chegou a trabalhar como fono, não? Cara, eu atendi muito pouco, eu não queria muito a clínica, eu queria trabalhar com técnica vocal, eu queria trabalhar a parte da fonoaudiologia que desse conta dessa coisa do canto, do desenvolvimento da potência, da projeção, dos cuidados vocais e das capacidades vocais, dos registros e tal. Eu queria associar o conhecimento da fono com a música. Por isso, inclusive, que depois fui fazer música para juntar as duas coisas, porque o meu conhecimento musical, ele era muito empírico, assim, ele era muito da revistinha, da cifra, da internet. Cifra.com começou lá com as revistinhas da banca, né? Tocando aquelas Legião Urbana, né? Do Guns N' Roses, era o que a banca te oferecia, né? Música sertaneja tinha muito, né? Porque eram músicas com 2, 3 acordes, na época músicas mais fáceis de tocar, e assim foi. Eu comecei também a tocar violão, eu não toco, né? Eu só consigo tocar olhando a cifra. Sim. Eu viciei na banca. Total. Eu pegava a cifra e ia didático, assim, ficava tocando. A gente meio que decora os acordes, né? A gente não sabe o que é aquilo ali. Depois, quando tu começa a entender aquilo ali, tu começa a ter uma independência que é muito massa, porque aí você consegue se libertar, jogar, né? Isso. Você consegue tocar várias músicas sem ter que depender de olhar a cifra. Outras que são mais complicadas, hein? Também não. É que eu digo que eu como violonista, sou uma ótima cantora. Eu me acompanho, eu me viro, eu sou uma violonista safada, assim, eu me garanto mais no canto do que no violão. Outra coisa também que no início, assim, é difícil tu pegar, tocar e cantar. A coordenação. É super, tá? No início eu até assoviava, porque daí enganava. Boa. Ficava assoviando, tu ia no ritmo. Pra ter o acompanhamento, Mas pra cantar, ou tu presta atenção na letra, isso. Daí tu já... É porque é um monte de coisa que você tá fazendo ao mesmo tempo, né? É o ritmo, é a nota aqui, é cantar na altura certa, na afinação certa, na letra certa, tem bastante coisa, tem muitas conexões acontecendo. Inclusive, o trabalho da música é muito legal pro desenvolvimento cerebral, né? Porque ele trabalha muita coisa ao mesmo tempo. Enquanto você tá tocando e cantando, imagina, né? Muita coisa rolando. Comentou que tu tinha banda, né? Tu chegou a ter banda assim de... Cara, eu já... O que é? Como acho que todo músico, eu já tive de tudo, né? Eu já participei de banda de baile, eu já participei de banda para tocar em bar, agora, depois desse processo todo, agora tenho um trabalho autoral, né? Trabalho com as minhas canções, e aí, dependendo dos trabalhos, eu formo bandas maiores, bandas menores. O músico tem muito disso, né? Essa possibilidade de você trabalhar com várias formações. Então, por exemplo, aqui hoje estou só eu, voz e violão. Mas, Giana, vamos fazer um negócio, vamos embora, vamos levar um batera, vamos levar um baixo, a gente tem isso. Mas hoje em dia não tem uma banda, a banda da Giana, não existe isso porque não existe uma necessidade nesse sentido de ter uma banda, porque acaba que fica tudo muito mais custoso, muito mais complicado para você administrar e tal, né? E teve alguma influência tua, assim, de banda, assim, lá na adolescência, que tu já curtia? Teve muita influência de cantoras, assim. Eu lembro que quando eu comecei a cantar, principalmente em bar, nesse universo de músicas mais populares, né? A Marisa Monte era o meu... Eu lembro que eu tava... Meu, cara, eu tava muito naquela época daquele disco Cor-de-Rosa e Carvão, o outro que era o Mais dela, que tinha Ainda Lembro, que tinha Segue o Seco, enfim, umas músicas mais, né? Bem que se quis, né? Que é do primeiro trabalho. Então, assim, eu devorava as coisas da Marisa Monte, porque eu não sacava muito isso, mas por alguma coincidência, que hoje eu entendo que não é coincidência, o tom de voz dela funcionava muito para a minha região vocal, então eu cantava com facilidade as coisas que ela cantava.
cantava, então saía bom. Que ela dá ódio, porque parece, ela canta com uma facilidade, né? Cara, ela vai abrir a boca, ela está só falando assim, incrível. sai tudo assim, mas tu entende tudo perfeitamente, ela nem faz tanto esforço. Um timbre maravilhoso e uma técnica vocal maravilhosa. É limpo, é bem organizado, nossa, é uma voz que até hoje é referência pra gente que canta, né? A Marisa Monte, chega até, você imagina tu no café da manhã que ela passa, manteiga. Ela é toda. Ela não sai do tom. Não, de jeito nenhum. Marisa Monte, acho que não desafina de jeito nenhum. Ali é uma precisão absurda, né? E vocês gostam de cantar? Agora eu que estou entrevistando vocês. Não, eu gosto de cantar escondido, assim. É mesmo? É real isso? Você não canta na frente de ninguém, não? Não, porque eu nunca fiz show, assim, pra ninguém, mas. Eu não na tenho, roda de amigos você canta. Se precisar, eu canto, mas não é o que eu. Entendi. Entendeu? E você, Gabi? Mas eu não tenho nem voz pra isso, então. Que existe uma diferença entre gostar de cantar e saber cantar, né? Ah, mas tudo bem. Mas gostar, eu gosto. Porque é quase que terapêutico. Quase não, é terapêutico. É terapêutico, pra mim é super. Assim, não existe eu escutar uma música que eu estou gostando, que eu adoro, que eu não cante junto. E tu não sente que muda o teu estado de espírito? Totalmente. Muda então eu canto muito. Agora, saber cantar, daí a gente tá entrando no... Mas às vezes você nem sabe que sabe. Porque essa coisa de você, como você canta muito, você está desenvolvendo o teu instrumento vocal. Isso é fato, porque a nossa voz, ela acontece internamente. Então a gente não vê e parece uma coisa meio misteriosa. Só que tem coisas muito concretas acontecendo. Tem uma musculatura ali específica contraindo quando você faz uma nota aguda, quando você faz uma nota grave, quando faz uma nota leve, uma nota forte. Tem um diafragma funcionando, tem um sistema de ressonância, tem todo um conjunto vocal trabalhando. E quando você tem o hábito de cantar, geralmente pessoas que têm o hábito de cantar têm já um desenvolvimento vocal bem legal e às vezes não sabe que tem, só precisa trazer isso para consciência, mas já faz um monte de coisa legal. Quem sabe? O músculo do corpo tem que trabalhar. Isso, né? É perfeito. Essa é a comparação. Quem canta muito, assim, artistas consagrados, não perde a voz, não envelhece, parece, né? Isso. Parece que a voz continua mesmo. Isso. Você sabe que tem a nossa voz, ela muda ao longo da vida inteira, né? Quando a gente é criança, a gente tem uma característica vocal, tanto que se você parar para pensar, crianças não tem diferença de voz de menina e de menino. Se você liga para casa de alguém e atende uma criança, você não sabe, você não conhece a criança, você não sabe se é um menino ou uma menina. Porque o aparato vocal, o instrumento das crianças, de meninos e de meninas, ele é muito parecido até a puberdade. Depois da puberdade dá uma diferença drástica. Os homens descem um monte, a voz fica bem mais grave e nós mulheres também ficamos com a voz mais grave, mas não tanto quanto os homens. Daí dá aquela diferença, aquela quebra, muda a vocal. Duplas, tipo o Sandy Júnior mudou. Isso, muda um monte. Guri americano lá, o Justin Bieber. Justin mudou uma galera que quem começa pequeno muda. Criança sente. Beleza, daí tu é adulto, lá. Ali pelos 60, 65, tem uma coisa que acontece na nossa voz que se chama presbifonia, que é o envelhecimento da voz. Isso acontece porque também rola uma diferença, a tua musculatura começa a ficar mais flácida, igual o nosso músculo da pele, tudo da gente muda, né? A gente percebe o nosso corpo envelhecendo. E aí tem umas características vocais que vão alterando justamente por conta da presbifonia. Tua voz você vai perdendo extensão, vai perdendo potência, às vezes fica um pouco mais rouco, vai deixando a voz mais soprana. Às vezes é muito comum que a voz das mulheres comece a ficar mais grave, a voz dos homens comece a ficar mais agudo e assim por diante. E quem canta tem isso muito atrasado, esse processo, tipo assim, ou até não acontece. Se você pega a voz do Roberto Carlos, por exemplo, ele é um cara que a presbifonia não pegou ele. Porque é um cara que faz show o tempo inteiro, que mantém a musculatura ativa, como você falou da questão do músculo. Então, mais um motivo para cantar. Eu acho também o tipo de, não sei, daí eu não sei, não é área, mas o tipo de música que ele canta, eu acho que não exige tanto da voz. Cara, ele não força que nem o Zezé, né? Porque o Zezé se acabou, né? Vocês falaram uma comparação maravilhosa. É isso. A gente tem que respeitar os limites da voz da gente. O Zezé começou a cantar numa época da vida dele em que, de fato, ele tinha uma potência vocal e um alcance vocal e capacidades vocais. E eu não sei, aí eu realmente não sei dizer o porquê, porque eu nunca perguntei, eu nunca tive acesso a isso. Mas o porquê que ele não foi realizando as alterações musicais e adaptando as canções para a voz dele, talvez por uma... Ele ficou no agudo? Por que ele não desceu algumas tonalidades, muitos esforços? A calça apertada.
Eu acho que foi isso. Pode ser a calça apertada. Rafael, tá entrando pra você ler uma agora. Então. Aquela calcinha tochada. Mas a questão talvez a questão muscular dele, a questão física dele tenha alterado por conta até do desgaste vocal natural de shows e tal, e ele acabou a sensação que eu tenho é que ele não migrou as canções e não adaptou as canções para a nova realidade mas vocal. Mas eu acho também que era outra época, né? Mas talvez, não, mas peraí, mas o Chororó? O Chororó ficou? Isso, eu ia falar isso agora. O microfone tá desligado. Não, o Chororó, talvez também por uma questão física, ele mantém o agudo dele até hoje, de maneira natural. Perfeito. Então, é que na verdade, se a gente parar pra pensar, os Chitãozinho e Chororó serviram como referência para várias duplas sertanejas ali na década de 80, 90. E muitos deles talvez não tinham aquela capacidade de agudo tão facilitada, faziam aquilo à custa de um certo esforço, e aí você começa a fazer show, e você está sempre forçando a sua voz, e você começa a perder. E às vezes você não quer mudar a tonalidade, quase que para não reconhecer, ou como se aquilo fosse uma assinatura de que você está fracassando. Tá ficando velho. Cara, mas a voz muda. Se você pegar os sertanejos de hoje, eles estão muito mais conscientes nesse sentido. Você pode ver, tem uns que cantam muito agudo, o Gustavo Lima. Pô, às vezes dói ver ele cantar. Mas ele tem esse agudo. Tanto você vê que ele não fica disfônico, ele canta agudo porque ele tem essa capacidade de agudo. O Zezé chegou a fazer a cirurgia, né? O Zezé fez cirurgia, mas no final das contas a voz não melhorou novamente. Você percebe ele cantando com uma rouquidão. Outro dia já toma cuidado. Outro dia assisti ele ao vivo fazendo muito esforço vocal. Né? Dá pra ver que ele Você percebeu isso, Gabi? Então, eu acho que é isso. A gente tem que entender que a cada momento da vida a tua voz ela tem uma capacidade. Ela pode ir melhorando, ela pode ir piorando. E se você não respeita isso, a tendência é que você vá tendo os problemas vocais. Então, muitos problemas de voz, eles surgem por conta de você não ter essa consciência de que, cara, aqui não eu vou me respeitar. passar. É igual sair na academia, ter capacidade para 50 quilos e ficar pegando 70, 80. Cara, vai ter uma lesão, ou sei lá, você corre 5 quilômetros e hoje resolveu correr 15, sem preparo, você entende? Mas eu acho assim, como eu tava falando, eu acho que é outra época, por exemplo. Eu sou fã do Guns. E era uma época assim, pô, o cara era banda, bebida, sexo, drogas e rock and roll. O cara metia a goela. Mas você viu como que tá a voz dele hoje? Eu fui no show dele aqui no Brasil, pô, decepcionei. Cadê? Isso. Não é nem ele, parecia. Agora diz que ele voltou, mas não sei. Também mas não só sei. Que é aquela agressão que ele fez a vida inteira. Isso. Sem é que existem nenhum. técnicas em que você pode executar esses sons mais de rock and roll mesmo, sem se machucar. E existem pessoas que fazem esse som no grito, naturalmente e a custa de muito esforço. O berro dele era absurdo. Exatamente, muito agudo, né? E ali muita gente se estrepou por conta disso, né? Por conta de imitar, né? Muitos cantores que cantam rock vão pela imitação. Existe hoje em dia, dentro do estudo do canto contemporâneo, isso é uma coisa super recente, a técnica vocal para o rock, para você cantar esse estilo. Tem todo um ajuste diferenciado que não é qualquer pessoa que possa lá, porque a tendência é você se arrebentar, cara. Dura um mês. E aí um problema, porque a tua voz é o teu principal meio de comunicação. Sim. E aí você fica rouca, a tua voz acaba atrapalhando, às vezes no teu trabalho, no teu meio onde, né, no meio social, enfim. Então é um tipo de coisa que tem que ser levada super a sério. E se você estuda canto de maneira correta, você ganha justamente o contrário. Mais capacidade, mais habilidade, mais possibilidade comunicativa. Cara, uma pessoa que se comunica bem, ela tem muito mais possibilidades na vida em relação a muitas coisas, né? Com tudo, né? Tá? Até você ir tudo, né? no mercado fazer compras, né? Exatamente. Se você se comunica bem, existem muitas portas que se abrem para você. Tudo até em relação ao trabalho, mas em relação a relacionamentos, a amizade, a relações humanas mesmo, né? As pessoas que não se comunicam, a famosa frase, quem não se comunica se trumbica, né? Acho que era o Chacrinha que falava isso. Ô, Diana, e a gente, assim, você estava falando que a voz vai mudando, vai restringindo e tal. Eu notei isso na minha voz também, que eu acho que minha voz está mais grave. Legal. A gente consegue voltar a ter o alcance que a gente tinha com técnica? Consegue, porque imagina só, Gabi, uma pessoa quando ela vai cantar, ela canta notas agudas, notas graves. Isso significa que as suas pregas vocais têm essa capacidade de emitir essas sonoridades.
Às vezes, se você não para muito para pensar, a tua voz ela vai se transformando à medida que teu corpo vai se transformando. Mas de repente você quer alterar isso, você quer trazer uma voz um pouco mais aguda, um pouco mais anasalada, por exemplo. Vou jogar aqui agora. Então, eu vou agudizar e anasalar a minha voz nesse momento. Se você tem essa consciência, você pode fazer isso aqui. Ou eu posso deixar ela aqui um pouco mais grave. Que trabalha muito isso, é humorista, né? Humorista, dublador faz muito isso. Os caras que fazem aquele negócio de... É dublador, né, do filme, mas os caras têm personagens, né? Imitador, isso que eu não estava conseguindo essa palavra. Esses caras têm um domínio vocal, eles conseguem trabalhar com essas habilidades. De também, não só no teu canto você poder deixar a sua voz mais aguda, você pode deixar na sua fala, porque é o mesmo sistema. É o mesmo instrumento que faz o teu canto, faz a tua fala. Só que a gente acha que é só no canto que trabalha no agudo. Não. Eu trabalho já há mais de 10 anos num curso de locução para locutores, né? Que Dou legal. aula, sou uma das professoras do curso, né? Não sou a pessoa, só eu. E lá a gente trabalha muito isso, porque o locutor tem isso, né? Ele vai fazer o programa da madrugada, um love songs, então ele tem uma coisa grudadinho no rádio. Exatamente. Aí ele vai fazer aquela transmissão ao meio-dia pra telecena, exato, entendeu? É a mesma pessoa, mas a característica vocal muda. A nossa característica vocal muda ao longo do dia. Se tu parar pra pensar que, sei lá, se tu encontra alguém que acabou de ter um neném, ai, que coisinha mais bonitinha, vem com a titia, nanana. Você tem um comportamento vocal que é muito diferente se tu for falar com o teu chefe, por exemplo. Tu não vai falar, ai, nanana, certo? Sim, certo? Se você tá numa DR, o teu comportamento vocal é um. Se você tá... exato. Mas se tu tá num momento de chamego ali com a pessoa que tá contigo, não é o momento da DR, o teu comportamento vocal é outro. Se você tá no teu meio de trabalho, você tem um comportamento vocal. Nos teus amigos, com a galera tomando cerveja, o teu comportamento vocal é outro. Isso não faz da gente pessoas que têm problema de personalidade. É que a gente é várias pessoas, né? Nós somos várias pessoas ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, e a nossa voz acompanha. Eu acordo mais grave, eu acho. Todo mundo. Durante o dia eu vou... Todo mundo. Por quê? Porque a gente tem retenção de líquido quando a gente dorme. A gente acorda, inclusive se você olha a pessoa e fala, acabou de acordar. Né? Você sabe. O corpo enche, o rosto fica diferente. E as pregas vocais, que é onde o teu som é gerado, é onde a frequência do som é gerado, os graves e agudos, elas acordam com um tamanho um pouquinho maior também por conta dessa retenção. Ao longo do dia, tu vai falando, ela vai voltando pro tamanho normal dela. Exatamente. Olha só, viu que legal? Interessante. É muito legal. Eu sou apaixonada por isso. E é muito legal quando a gente entende internamente o que está acontecendo. Porque pensa aqui, eu tô aqui com violão. Um violonista, ele conhece o seu instrumento, tipo, profundamente. Se ele tocar aqui vai sair um som, se ele tocar aqui vai sair outro som, aqui, isso aqui tem um objetivo, isso aqui, ele conhece tudo. Então é mais fácil você entender de um instrumento que está fora, porque você enxerga. Sim, você consegue pegar. Isso! A voz não. A voz é aqui. Como é que eu pego a voz? Então, quando você entende internamente, você visualiza os espaços, o movimento de pregas vocais, como é que teu diafragma funciona, cara, é um divisor de águas, assim, ó. É muito interessante quanto você passa a controlar a tua voz, quando você... Começa a entender, né? Isso. Entender o que acontece contigo. Eu acho interessante, a Gabi, ela já tem mais experiência com apresentação, tudo, mas eu nunca tive, assim. Então a gente começou o podcast, nos primeiros episódios eu não tinha coragem de me assistir. Eu não vou, minha voz, não sei o quê. Tá, sentei na frente da TV, liguei. Quando eu escutei minha voz, assim, foi difícil se adaptar, mas hoje em dia vai. É que a voz que a gente... Se escutar é difícil, né? Isso, sabe, a nossa voz é um negócio muito louco, porque os nossos antepassados que não tinham WhatsApp para ouvir os seus áudios, eles faleceram sem saber como que a voz deles era ouvida pelas pessoas. Porque quando a gente fala, a nossa audição, ela recebe a nossa voz de uma forma, por fora, vamos chamar de via aérea. A nossa voz sai e ela vem para cá e recebe o som. Só que quando eu tô falando e tô me ouvindo, eu tenho isso aqui, mas eu tenho também o fato de produzir voz, eu tô gerando vibrações no meu crânio, que também gera impulsos para a minha audição ser percebida. Então eu me ouço por via aérea e me ouço por via óssea. Quando aqui vocês estão me ouvindo predominantemente por via aérea. Vocês não estão, o osso de vocês não está mexendo porque eu estou falando, basicamente, ou muito pouquinho, porque, né, é um impacto muito pequeno.
Agora, quando a gente se ouve no áudio, quando a gente se ouve no vídeo, a gente estranha justamente por isso, porque a gente ouve a nossa voz por uma via que a gente não está habituado a ouvir. Então é muito estranho. Então a gente tem que, na verdade, passar por um processo de se habituar. Exatamente, se acostumar com essa voz. Essa é a ideia. Tu se escuta assim, tuas músicas? No começo, igual tu. Não, mas não foi isso que eu cantei. A gente se decepciona. A gente se decepciona porque você vai para o estúdio gravar, aí você tá lá se ouvindo, aí beleza, aí você vai ouvir a gravação. Cara, mas na hora que eu cantei não era isso. A minha voz tá muito transformada. Como assim? Sério que sou eu que tô falando? Essa voz estranha. Então nem sempre a voz é feia. Você pode mudar a sua voz. Eu digo uma frase que é a seguinte: ninguém é refém da sua própria voz. Se você não gosta da sua voz, você tem todas as capacidades para mudar ela, não tem problema. Mas primeiro você precisa entender se você só não se acostumou com ela ou se ela realmente é uma voz que não te agrada. Isso é importante entender. Então depois de um tempo eu me acostumei. Então hoje em dia, imagina, mais de 20 anos trabalhando com isso, né? Então hoje em dia eu já me habituei, já entendi qual é o resultado que eu vou ouvir quando eu me gravo. Mas demora, é um processo. E na tua técnica vocal, né, quando você ensina também a mudar a voz e toda essa questão que você estava falando ou só cantando? É porque você pode aprender falando. Cantando é mais fácil de você acessar, porque quando a gente canta, a gente faz isso de maneira natural. Se eu te falar, por exemplo, Gabi, começa agora a falar de janeiro até dezembro, fala aí com uma voz mais aguda. De repente vai ser mais difícil falar isso pra ti, ou você executar isso do que eu falar assim: Gabi, canta aí, parabéns pra você. Talvez você consiga acessar o seu agudo de uma maneira mais fácil cantando, e depois que você acessa cantando, você consegue acessar com mais, você começa a ter mais referência, controle. Tu entende? Não, aqui agudo, beleza, é o agudo do canto. Já entendi, é aquele ajuste que eu tenho que fazer, então eu consigo executar. Dá pra fazer pelos dois caminhos. Eu percebo que no canto o acesso é mais rápido, porque canto é uma coisa que tá na nossa vida desde que a gente nasceu. Tipo, as nossas famílias são musicais, a gente canta o tempo todo em grupo ou em turma, ou, por mais ou menos musical que seja, em algum momento você já cantou no karaokê, nem que seja no chuveiro. Isso, nem que seja no chuveiro. Então, isso parece que já está na memória do teu músculo. Quando eu te peço para cantar, para ti é mais fácil do que eu te pedir para tu falar alguma coisa mais aguda. Então, você pode acessar dessa forma. É um caminho, mas também dá para fazer através da fala. Os dois caminhos. Que daí seria o caso da locução. Isso, no caso da locução, por exemplo. Quer ver? Vou te um exercício bem tranquilo para quem está em casa. Eu tô com a minha voz aqui e eu quero deixar ela um pouquinho mais aguda. Eu posso fazer um som que a gente chama de glissando, que é isso aqui, ó. Fácil de fazer, né? Então eu faço isso aqui. Paro numa nota e começo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e aqui nesse lugar eu vou tentar articular mais a melodia. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, mais agudo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Você chega no lugar, estou fazendo rápido aqui porque a gente não teria muito tempo, mas você pode fazer achando estágios diferentes de alturas vocais que você tem. Cara, todo mundo tem altura vocal. Ninguém fala assim, oi, tudo bem? Né? Não, isso, mas aí é treino, porque o nosso ouvido está habituado a falar numa coisa que a gente chama de tom habitual. Todo mundo tem isso. É o tom que eu habitualmente uso para falar. Eu tô aqui falando no meu tom habitual, mas se eu quiser mudar o meu tom habitual agora, eu posso começar a falar agora, né? Desse jeito. E todo mundo tem essa capacidade. Então, a gente está muito acostumado com o tom habitual. Tudo que você mexe precisa de treino. Quero mudar o meu tom habitual. A Gabi fala assim, olha, eu quero deixar minha voz mais aberta, mais aguda, eu quero me comunicar. Sabe por quê? O ouvido humano percebe melhor as frequências médias. Se você fala mais grave, o entendimento das pessoas em relação à sua voz vai ser pior. Se você está no ambiente e você fala mais agudo, você pode ter menos volume, falar mais agudo, articular mais e as pessoas vão te compreender melhor. Você tem uma palestra para dar. Você faz isso. Quem trabalha muito isso em palestra é o filósofo Cortella. O Cortella, maravilhoso, né? Isso, ele tem uma melodia de fala. E a entrevistada de hoje de canto. Às vezes ele faz isso para imprimir uma marca. Exatamente, isso acontece. Então dá para fazer essas modulações e você pode, é só treino. Você chega na voz que você quer e você tem que ficar um tempo treinando aquela voz. Não é uma coisa, cara, transformação vocal. Quem
entra na academia e muda a voz de uma semana para outra, muda o corpo de uma semana para outra. E as pessoas com a voz têm muita pressa. Entra na aula de canto, amanhã já quer estar cantando a música da Adele. Cara, é um processo. A musculatura precisa se adaptar, precisa trabalhar. Tem gente aí que faz isso e tá famosa, né? Deixa eu falar. Não sei do que ele falou. Também não. Não entendemos, né, Goiânia? Pula, você. Pra quem quer começar a cantar, quais são os primeiros passos? Bom, eu sou suspeita a falar, mas eu acho que é procurar um professor de canto, porque você pode fazer atividades vocais que te ajudem ou que te dificultem ou que até prejudiquem a tua voz. Então você fazer isso de uma maneira responsável é igual eu te perguntar assim, o que seria legal se eu quiser começar a praticar atividades físicas? Você vai dizer, cara, procura um profissional que vai te ajudar para você não ter lesão aqui, não ter lesão ali. Eu quero começar a correr. Cara, procura um personal que vai te ajudar a montar um treino para ti, gradual, que vai te ajudar a fazer isso de um jeito que teu corpo vai se adaptando. Dá para aprender a cantar simplesmente começando a cantar. Quero começar a cantar, vou começar a cantar. Quero pegar lá, vou pegar uma referência e tal. Agora o professor de canto, ele vai te ajudar na questão das atividades vocais, que vão acelerar muito o teu processo, né? Porque não é só cantar, então você vai fazer atividade. E ele vai te ajudar a adaptar a tua voz para tua tonalidade, as músicas para tua tonalidade, a descobrir repertórios que estão dentro da tua capacidade vocal. Porque de repente você quer começar a cantar e você já quer começar a cantar a música do Freddie Mercury, de Queen, que tinha uma extensão vocal. Uma pessoa é fã de tal artista, mas a tua voz não chega lá. Isso. Todo mundo pode cantar o que quiser, mas talvez você não esteja preparado nesse momento para cantar aquela música. Então não desiste. Eu sou contra desistir de qualquer coisa. Guarda e vamos ver o que você consegue fazer agora. A partir daquilo você vai ganhando firmeza vocal, você vai ganhando mais confiança vocal e a tua musculatura vai te entregando novas possibilidades até você chegar na possibilidade de poder cantar aquela música. Isso é super possível. Bom, a gente vê isso todo o tempo. E a aula funciona como? Uma vez por semana? Quantas vezes por semana? Presencial, online? Eu tenho um curso online, que é um curso todo planejado, desde o começo até o fim. É um curso que ele estabelece uma trilha de 4 etapas, que é uma trilha muito legal. Primeiro é a trilha da consciência, onde você entende onde você está, você faz uma autoanálise para entender onde é que está a tua capacidade vocal de agora. Depois você vai para outra etapa, que é a etapa de você conhecer o teu instrumento vocal. Depois você vai para uma etapa onde você vai fazer todo o trabalho de técnica vocal. E depois uma outra etapa, que é a etapa da expansão, que você vai fazer todo o trabalho de interpretação, porque não basta você ter uma baita técnica vocal. Você já deve ter visto cantores que cantam super bem, mas ele não te emociona. Você já deve ter visto isso. Cara, canta bem, mas não me pega. E cantar é comunicar. Quando eu canto, eu tô dizendo alguma coisa pra ti. Tem uma letra uma aqui. História. Tem uma história, tem um enredo. Mas isso também hoje em dia se perdeu um pouco, eu acho. Não, mas vamos falar do clássico. A história da música. Eu acho que hoje está muito comercial e a história fica pra trás. Também tem isso. Mas independente do que você está cantando, você tem que estar comunicando bem. Tem um jeito de mexer a mão que vai atrair mais a atenção do outro. É um olhar, é um posicionamento de corpo, como é que você se movimenta, onde é que você bota a mão, Então tem toda uma questão. Então essa parte da interpretação é muito importante. Então esse curso eu elaborei baseada nessa minha experiência de 20 anos já trabalho na universidade, dando aula de canto, no conservatório de música. Então eu elaborei para justamente pensar, cara, o que o cara precisa desde o começo entender? Ele precisa saber onde é que ele tá, porque para você saber, eu quero cantar a música do fulano de tal, beleza, mas de onde eu tô partindo? Quando você vai pro Waze, tu bota lá o lugar, ele sabe o lugar onde você tá e você bota o teu destino. Você precisa saber de onde você está partindo. O que eu já tenho pronto e o que eu preciso desenvolver. Então tem todo um esquema muito legal, muito bem formulado. Então, claro que cada professor tem uma metodologia, mas eu acredito nisso. Você entender de onde você está, compreender como o teu instrumento funciona, desenvolver o teu instrumento e a partir daí comunicar a sua canção. Essa seria a trajetória que eu acredito que seja a trajetória correta para alguém aprender a cantar, né? Então é online? É online. Tem um curso todo organizado, com as aulas todas muito bem organizadas, muito bem granularizadas, com uma comunicação muito facilitada, muito didático, para que a pessoa possa entender, ter acesso. Tem uma plataforma onde ela pode ter dúvida, tem aulas ao vivo, uma vez por mês com a turma inteira. A ideia justamente é essa, não perder também essa proximidade, né, com as pessoas, não largar o cara lá e se vira, né? Não, uma vez por mês a gente se encontra para tirar dúvidas e tal.
então para quem quiser aprender, fica aí. Adorei. Olha, não, eu acho que Quero eu vou ver nessa. vocês, hein? Eu vou adorar. Eu acho que eu vou nessa, sabe? Não, eu, de verdade, assim, sempre foi uma vontade minha pra aprender a cantar melhor, assim. Olha, Gabi, então... Escutou, né? Cantar melhor, então ela já canta. Não, mas eu falei que eu canto, mas eu não falei que eu não canto bem. Eu quero aprender a cantar bem. A gente conversou aqui, que ela falou, eu acredito de verdade que ela já canta. No final, ela não vai querer cantar aqui na frente de todo mundo. No final, nós vamos fazer aqui uma história e aí, de repente, fica aí filmado, se rolar, a gente bota na... Não, filmado não sei. Melhor não, né, Gabi? Melhor não. Não vamos comprometer antes do teu curso, depois. Tá bom. Como é que a pessoa acha o timbre da voz delas? O timbre, na verdade, ele é uma soma de várias coisas. Ele é uma soma do teu corpo, por exemplo, do tamanho da tua laringe, do tamanho das tuas pregas vocais, de como que é o teu lábio, de como que está a tua disposição no dente, do tamanho da tua língua, do tônus da tua bochecha, do tamanho do teu céu da boca, do tamanho da tua cavidade nasal e assim por diante. Então, são tantas variáveis que, para a gente ter uma ideia, ninguém no mundo não teve, não tem e nunca terá uma voz igual a tu, igual a mim. A nossa voz, ela é, de fato, a nossa identidade. Essa voz que a gente usa. Porque nem irmãos gêmeos idênticos têm vozes iguais. Eles podem ter vozes parecidas. Mas alguma alteração tem. Esse timbre, ele vem naturalmente pelo teu corpo. Pela forma física, pela tua constituição fisiológica. Mas a gente pode alterar. Tanto que a gente vê pessoas que, eu quero desenvolver uma voz mais anasalada, menos anasalada, mais soprosa. Você tem capacidade no teu instrumento para alterar o teu timbre, caso você não goste dele. Mas ele é formado por tudo aquilo que você... Isso como você é constituído. Tem no curso, claro, você entende tudo. Quando você estuda sobre fisiologia, cara, porque ali tem um monte de imagem, um monte de vídeo, um monte de coisa que você entende internamente. Então o som é produzido aqui, vai pra lá, vai pra cá. Como é que eu tô sentindo aqui? Como é que eu deixo mais nasal, menos nasal? Você começa, tem vários exercícios que vão... Na verdade, o curso ele trabalha da parte da técnica vocal com 7 habilidades do canto, né? Da mobilidade, pregas vocais, afinação, porque não dá para não trabalhar afinação, né? Respiração, extensão vocal, trabalha várias habilidades. Para cada habilidade, a gente tem uma bateria de exercícios, tem lá um circuito para você, já oferecido, teu treino tá aqui, mas se você quiser montar o teu treino também tem a possibilidade. Ele é muito legal, eu convido vocês a conhecerem. Falar em habilidade, existe o ouvido absoluto mesmo? Cara, existe. Falaram que eu tenho, não sei se é verdade. Será que você tem ouvido absoluto? Uau, olha porque só. Eu pego violão, coisa sozinho, no piano também eu consigo já identificar algumas coisas. Sim. Não sei. A gente mas tem o que é ouvido absoluto e ouvido relativo. Eu tenho ouvido relativo. O que é ouvido absoluto? A pessoa nasce com ouvido absoluto. Existem alguns estudos que dizem que se você treinar muito, você passa a desenvolver. Então você teria um ouvido relativo e passa a desenvolver o absoluto. O absoluto é o seguinte, eu toquei essa nota, você sabe dizer que nota é essa. Isso é um Fá sustenido. Você escuta o telefone tocar, sei lá, a música no telefone, tá no tom de Si bemol. Você escuta a buzina do carro, você sabe que tom, qual é a altura de nota. Você identifica na mesma hora, a pessoa identifica exatamente a nota. Eu identifico para replicar, não sei qual é. Não sabe o nome. Eu não estudei pra mas isso. se tu for lá no piano, tu sabe. Você replicar a nota. O que basta saber se você tem, é se você, depois que você conhecer o nome de cada nota, tipo dó, dó, si, você reconhecer as alturas, se quando toca alguma coisa, você identifica. Reconheci, aquilo ali é um Lá bemol, por exemplo, né? Isso é uma pessoa que tem ouvido absoluto. Tem muitas pessoas que nascem com ouvido absoluto, mas não desenvolvem e nem sabem que tem ouvido absoluto. Nem sabe porque não sabe nem o nome das notas. Isso, exatamente. Uma coisa bacana, já que a gente falou do curso, para quem de repente se interessou, que está nos ouvindo, é que o curso tem uma coisa que é muito legal, que são 15 dias de garantia. Então a pessoa entra lá, vê o curso inteiro, a gente não segura nada, tá lá o curso inteiro, a pessoa pode olhar, cara, curti, achei bacana, pode assistir todas as aulas, não gostei, vou embora. Recebe 100% do dinheiro de volta, porque ninguém quer, cara, eu sei que internet é um negócio difícil, né? É um universo que... Foi muito bom para popularizar, mas também passou do limite do popularizar, né? Exatamente. Então é muito importante, eu quero que fique no curso quem curte o curso, porque quem tá lá, eu quero que você, né? O cara fique satisfeito, não vai entrar depois numa mensagem brabo comigo e dizer, você... Não, vai lá, olha tudo, sem compromisso nenhum, olha, curti, quero ficar. Não curti, tô indo embora, ninguém pergunta nada, ninguém vai dizer, mas como assim? Não, ninguém, nada, só tchau, beijo, um abraço e é isso, tem que estar na vibe, né?
Vamos mudar um pouquinho pra carreira de cantora, que ela tá falando muito da técnica. Vocês viram que eu falo? Ela tá dando Depois aula pra gente aqui. Curiosidade, mas depois eu volto com a Quando a Bruna me falou, eu pensei assim, será que ela sabe que eu sou tão faladeira? Porque se tem uma coisa que eu faço nessa vida é falar. Tem que ser, vai ensinar a cantar, não falar. Tira as dúvidas, Rafa. Falsete, peito, cabeça. Isso são registros vocais. São capacidades que a tua voz tem de emissão de som. O falsete, por um tempo se acreditava que só homem tinha falsete, que mulher não tinha falsete. Falsete nada mais é do que uma configuração das tuas pregas vocais, que quando você entra em modo falsete, as tuas pregas vocais estão bem esticadinhas, então gera aí uma soprosidade, uma voz muito fininha. As mulheres usam mais, por exemplo, você vai encontrar alguém que você não vê há muito tempo, meu Deus, guria, quanto tempo? Isso é um falsete, uma voz muito agudinha. E aí, por isso que tinha um pouco desse mito de que mulher não tem. Porque no homem fica tão diferente da voz natural dele que, olha ali, o homem então falsete. Fica evidente. Isso, Gabi, fica evidente. E às vezes na mulher fica meio misturado com a voz dela, que a mulher já tem uma voz mais aguda e tal. Mas homens e mulheres têm falsete. É uma capacidade, é um tipo de registro vocal. É um lugar onde você coloca a sua voz, você pode cantar em falsete se você quiser, né? Milton Nascimento usa muito falsete. Gilberto Gil é um cara que usa muito falsete e tal. Agora, voz de peito é um tipo de voz que é uma voz mais forte, com mais pressão para cantar samba, para cantar rock. Aí depois tem o registro médio, que é uma voz para cantar mais bossa. Tem toda um registro que combina com repertórios específicos, que fica com a cara mais da música, sabe? E aquilo do sertanejo é vibrato? Vibrato. O que é o vibrato? O vibrato é uma irregularidade vibratória. O teu som tá saindo reto. Eu posso até provocar isso fazendo apertar aqui, tipo assim. Ou aqui, tudo que eu faço no meu corpo, tanto que existem os dois vibratos, existe o vibrato diafragmático, existe o vibrato laríngeo, ou na verdade um terceiro que seria a soma dos dois. É você simplesmente, quando está terminando a canção, fazer essa saidinha de ar ficar mais, né, interrompida. Pontual, assim. Isso, ela não é lisa, que combina para alguns estilos, como sertanejo, como a música gospel. Então, isso nós estamos falando de estética vocal. Não vai ficar legal você botar vibrato em tudo que é música que você canta. Vibrato é enfeite. Parece estar disfarçando alguma coisa, né? E vibrato é enfeite, Rafa. Então não adianta tu sair... É um charme, né? Uma coisa que tu bota pra dar um... É igual tu fazer aquela maionese e começa a colocar um monte de... bota mais bebininho. Quando tu vê, virou um negócio... Não, no canto, o bom senso é importante. Você tem que saber parar. Na vida. Na vida. A gente tem que saber parar, entende? Cara, que deu. É a medida do negócio. Aqui combina o vibrato, aqui não combina. Então, para cada repertório, você vai ter isso. Entendi. Isso aí. Agora vamos falar da carreira. Agora só terminando do vibrato. Vai, não, vamos. É porque às vezes quando a gente vai assistir um The Voice, alguma coisa, você fala isso, né? Tem gente que coloca um vibrato em qualquer nota lá no final da frase, mexe o vibrato. Todo momento. Isso pode ser controlado. Tem pessoas que têm isso desenvolvido naturalmente porque o ar vai acabando e a pessoa não consegue sustentar a frase lisa até o final. Porque é o ar que me dá essa capacidade de fazer a nota lisa ou de fazer a nota trepidadinha, assim, né? Mais puladinha. Se eu tenho um bom apoio, uma boa mandada de ar, a gente chama isso de criar uma coluna de ar. Se eu crio uma boa coluna de ar, eu consigo fazer uma nota lisa no final. Às vezes a pessoa não tem essa consciência, então o vibrato tá ali nem porque ela quer, mas porque ela não consegue. Não consegue não fazer. Isso. Então dá pra regular isso aumentando a saída de ar no final, se essa for a questão, né? Entendi. Aqueles berros do Axel no final, ele usava o vibrato para chegar até o fim. Né? No rock tem muito, né? Tem muito vibrato, muito drive, né? Que é aquela voz mais rasgada, né? E nessa, como a gente... Isso tudo se aprende. Isso tudo se aprende. O drive já é um recurso vocal mais utilizado para a técnica vocal do rock. O meu curso não ensina a cantar rock, ele vai ensinar a técnica vocal, mas é um princípio que você, a partir dali, vai entender como a tua voz funciona e depois, eu quero cantar rock, eu quero cantar estilos mais específicos. É importante que você estude cada estilo que você vai cantar. Um estilo que chama muita atenção ultimamente é aquela menina Billie Eilish.
Billie Eilish. Eu sei o nome, eu não tô me lembrando muito da referência. Toma aquilo que ela canta bem... Canta leve, eu não sei, eu não tô com a referência vocal dela aqui, Rafa, não sei te dizer. Sei, mas eu sei o nome, tô ligada. Meio, parece música de Nina, assim, é isso? Não. Ela canta bem... Pode ser que ela use uma voz chamada voz de cabeça, que é uma voz muito leve. Pode ser. Então ela canta bem levinho. Então ela não joga a voz muito pra boca, ela joga a voz pra um lugar chamado nasofaringe, que tá atrás do nariz da gente, e fica essa voz aqui, ó, mais suave. Que é diferente de... Percebe? Não muda só o volume, muda a cara da voz também. Então isso é um estudo fica mais suave. Isso mesmo, Gabi, fica mais leve. Mas eu também não sei a referência, se a referência é essa. Também não sei, tô te falando meio que imaginando aqui. Então vamos falar da cantora. Vamos falar agora da Giana Cantora. Bora. Giana Técnica, a gente já espremeu ela aqui, já teve várias lições. Vocês viram que nós podemos ficar aqui no fim de semana? Curso, né? Não. Vamos escrever no curso. Vamos. Então conta pra gente, como é que você começou? Bom, você sempre gostou, você foi lá começou lá na catequese, foi pra faculdade, e aí da faculdade a gente desandou pra técnica. Eu comecei a tocar em bar. Cantou muito Ave Maria. Meu Deus. Comecei a tocar em bar, aí eu comecei a curtir isso, aí cantava coro, né? Na faculdade. Isso, na faculdade, exatamente, trampando. Aí quando terminou a faculdade, eu precisava pagar eu queria fazer a pós em musicoterapia, fui cantar baile, aí cantei de tudo. E isso é uma coisa muito legal pra quem canta, porque me deu uma cancha, tipo assim, você tem que cantar música sertaneja, música gaúcha, música romântica, música da balada, então, exatamente, aquela coisa de, sabe aquelas festas de casamento que tem que agradar o vô, o tio, exatamente, tem que tocar de tudo, né? Então eu fiquei 2 anos nessa história, então você tem ali um desenvolvimento vocal legal, mas tudo fazendo cover e tal, né? Até que chegou um momento que eu quis gravar, eu quis começar a cantar não exatamente as minhas composições, mas as músicas que eu escolhia de outros compositores que não eram talvez muito ainda conhecidos ou muito divulgados. E eu gravei meu primeiro disco em 2009, chamado Cirandinha, onde eu reuni basicamente músicas de compositores catarinenses, a maioria, né? Teve uma outra de compositores de fora, mas a maioria. Mas eu ainda não estava como compositora, ainda não me sentia compositora, não fazia nada. Quer dizer, de música, né? Não fazia nada, não fazia tudo. O meu ascendente é Capricórnio, então assim, eu sou aquela pessoa que não paro. Perfeccionista? Não, e trabalho muito, e dou aula, e canto, e workaholic, exatamente. E tem essa coisa do perfeccionismo também. Cara, e aí, depois de uns 4 anos depois desse disco, eu nesse processo comecei a compor. A gente tem um pouco de vergonha de compor, né? Tipo, de começar a se expor. Como é difícil quando a gente se expõe, né? Eu já acho contrário, acho mais de cantar. Do que compor. Tem mais vergonha. Não. Já tentou compor? Eu acho que nem apresentar podcast. No começo tudo é difícil. É difícil. É difícil porque você se sente meio ridícula, sabe? Tipo assim, cara, será que síndrome do impostor, assim, né? Todo mundo é bom, menos eu. Total, exatamente. Não, a minha música é péssima. Daí eu pensei, sabe o quê? Cara, foda-se, eu vou fazer a parada. Eu preciso botar meu bloco na rua. Não vai falar que fui eu. Exatamente. Usa um pseudônimo ali. Isso. E aí gravei o meu segundo disco já com algumas músicas minhas. E foi massa, porque eu fiquei não gravei só com músicas minhas, tinha músicas de outros compositores também, para não fui tão kamikaze a esse ponto, né? E foi legal, assim, achei que, até que não foi tão ruim, sabe aquela coisa? Até que a receptividade das pessoas, as pessoas pediam pra eu cantar algumas músicas do disco e algumas eram as minhas. Eu falei, cara, então parece que tá rolando. Rolou. E aí depois de um tempo comecei a fazer trabalhos com parceiros na composição, assim. Então hoje, atualmente, tenho trabalhado muito com o V Domingos, que é um parceiraço meu, e a gente tem várias composições, a gente aprovou agora o projeto de lei de incentivo, vamos entrar no estúdio para gravar algumas canções. Então agora eu tô me sentindo um pouco mais, assim, já saí do engatinhando e tô já começando a dar os meus passinhos como uma compositora assim, um pouquinho mais segura. Que legal. Esse processo, tu começa a melodia, depois encaixa a letra, ou a letra, a melodia? Geralmente o meu, para cada compositor é diferente, né? Geralmente o meu processo vem meio tudo junto, assim, eu já vou cantando e tipo assim, vou mostrar aqui um pedacinho de uma, que foi uma das primeiras que eu fiz e que tá nesse disco que eu comecei que chama-se Simples Assim. Essa frase inteira veio
Eu penso assim, quando eu vou compor, cara, eu queria falar sobre isso. Aí eu começo a tentar construir alguma música que fale sobre isso. E essa música já tem uns 8, 10 anos, talvez. Não, talvez nem tanto. Uns 8 anos. E eu queria falar dessa coisa de a gente pensar mais simples, da gente dar mais importância para as coisas que são mais essenciais, porque a gente tá muito maluco, né, cara? Tá. A gente tá indo para um lugar muito louco, né? Tudo louco, né? Tudo louco. E às vezes a gente não percebe, a gente vai meio no balaio e quando a gente se dá conta, cara, né, da coisa do consumismo mesmo, da coisa de dar importância para umas coisas que às vezes nem precisariam de tanta importância e tal. E aí a música veio essa frase aqui: e se a gente descobrisse agora que estamos vivendo na contramão de tudo que acreditamos até aqui? Eu fiz essa frase. E aí, num belo dia no ensaio, eu levei para uns meninos, a gente estava armando a gente aprovou um projeto em Itajaí, que é um projeto de intercâmbio, a gente ia para Portugal fazer show. Itajaí tem uma coisa que é muito bacana de projeto cultural. E num dos ensaios eu falei, cara, comecei uma música aqui, queria falar disso e tal. E tinha uma galera no ensaio, tinha o Chico Preto que ia comigo, o Evandro que ia comigo, a mulher do Chico Preto, a mulher do Evandro e tal, a minha companheira na época. E aí a gente terminou a música, e aí ficou, terminei aqui tudo até aqui, daí, e se aquilo que julgavas certo não for mesmo tão sério, se o bom, belo e barato já não valem mais teu capital, e se ao acordarmos vimos na televisão que perdemos um novo ritmo eliminado ou o capítulo final, se você tem a sua música, se você tem o seu querer, se você tem os seus amigos pra ver, se você tem com quem dançar, se tem com quem compartilhar, se você tem uma aliança pra trocar. E aí saiu essa música, saiu essa canção. Então às vezes é isso, eu fiz uma primeira frase, levei, a gente compartilhou, vamos falar disso. As meninas estavam lá, a Natália, a Bia, fizeram muita coisa, na época jornalistas, enfim. Então tem muito disso, às vezes eu começo uma canção e levo pro ver, às vezes ela já vem meio pronta e aí eu já mostro, e às vezes a gente inclui alguma coisa, às vezes eu faço só a melodia, cara, veio uma melodia na minha cabeça, aí geralmente o V, que tem sido mais meu parceiro na composição, é muito bom de letra, e aí ele coloca uma letra e é muito variado. É legal esse processo, né? Muito cara, legal. Eu acho massa. Sabe por quê? Porque é muito legal você poder comunicar aquilo que você tem vontade de comunicar, sabe? E fazer com que aquilo chegue no ouvido das pessoas. Talvez não vai fazer a menor diferença na vida da pessoa. Talvez a pessoa vai ouvir, tipo, nada a ver. Talvez a pessoa, aquilo ali, cara, aquilo ali rola uma identificação. Porque eu acho que todo mundo é gente, todo mundo passa pelas mesmas coisas. Mesmo perrengue, com certeza. Mesmas coisas boas, mesmas coisas ruins, mesmas decepções, mesmas desilusões. Cara, acho que não é à toa que as músicas falam de coisas muito parecidas, do amor, da dor do amor, ou da alegria de encontrar um grande amor, da traição, ou enfim, da descoberta e tal. Então acho que a gente meio que se comunica muito parecido. E quando você descobre que você pode dizer aquilo que você sente para um número de pessoas maior, assim, que pode estar na internet, que pode estar num show, e quando a pessoa paga para te ver, fala aí, a pessoa pagar para ir te assistir cantar uma coisa que você fez. E quando a tua música faz parte da vida da pessoa, da trilha sonora, né? Da vida da pessoa. A época, não sei exatamente. Tem uma que eu fiz, que eu comecei a fazer e depois eu levei para os meninos, essa é minha, do Bruno Coll e do V Domingos, que chama-se Atrás do Temporal, que eu fiz num momento que eu estava num momento super difícil da minha vida, tinha me separado, estava num momento cruel, assim, de me encontrar, de me reencontrar e tal. Aí que é bom. São nesses momentos que a gente precisa de música, né? E aí, muito julgamento, né, das pessoas que vêm de fora e tu fez isso, tu fez aquilo, a fulana fez aquilo, e a gente é muito bom em julgar, né, cara? Então, a gente faz, cara, a gente julga muito, né? E aí eu fiz essa canção aqui, e foi bacana, porque ela foi sendo construída, ela começou a ser construída num processo de muita dor, e eu deixei ela, quando eu levei ela para compartilhar com os meninos, eu já estava bem, e a pessoa já estava bem, a gente já estava num processo de reconstrução, então ela tem um caminho muito legal. Posso cantar ela? Por favor. Tô aqui, né? Faço uma introdução toda, né?
Então assim, julga não, porque o mundo dá volta e o vento que sopra muda a direção. Só entende não foi por maldade, falta de vontade ou distração. É que tudo de fato acaba, eu sei, é difícil aceitar. Condena não, cada um sabe o peso da vida que o tempo coloca em sua mão. Ninguém entra na alma do outro por mais que se preste atenção. A beleza aparece no amor que a gente esconde ou quer mostrar. Esquece não, que no palco da vida talvez trocaremos os papéis. Sempre estamos sujeitos ao tempo do êxito ou do revés. E um dedo apontado de nada vai adiantar. Machuca não, que esse tanto que dói é o suficiente, não queira aumentar. O silêncio na hora precisa é o melhor que a gente pode dar. E tem sol atrás do temporal. Tem sol atrás do temporal. Deixa assim, lembra que o desejo de todos é ser feliz e melhor. Acharemos um jeito e a leveza no peito há de voltar. O amor de verdade liberta, é maior e nos cura o final. Segue então, haverá no futuro um momento que a gente olha pra trás e veremos que as dores de ontem não tiram nossa paz. Tempestade. Nossa, tem sol. Tem sol atrás da temporada. E essa mensagem do não julgamento, gente, a gente precisa muito hoje em dia, todo mundo apontando o dedo. Muito, a internet é quase que é um ímpeto da gente, parece que faz parte da natureza da gente, né? Quase que a gente tem que prestar atenção pra não julgar, né? Tipo assim, tudo, com os amigos, com a família, fulano fez aquela, fulano terminou, fulano começou, fulano... mas também... A gente sempre tem uma opinião, porque a vida dos outros a gente resolve na buena, né? A nossa que as coisas complicam. Então, por exemplo, essa música ela veio quase inteira e depois a gente concluiu com os meninos, é minha, do Bruno Coll e do V Domingos, mas é isso, às vezes é uma situação que te traz uma... E aí quando você consegue cantar isso, tem uma coisa muito louca, cara. Parece que potencializa. O canto, ele vai para um outro lugar. Então, quando você consegue... Aliás, na musicoterapia tem muito disso. Vocês já devem ter percebido que... E, aliás, presta atenção nisso. Quando você tá do nada e vem uma música na tua cabeça, se liga na letra daquela canção. Ela geralmente tá em consonância com alguma coisa que tu tá vivendo. Cara, é batata, tá? Claro, não 100% das vezes, mas na maioria das vezes coincide com alguma coisa que você está vivendo, com alguma tem a ver. É um sinal ali. Isso, porque a música ela tá nesse lugar, ela vai para um outro estágio. E quando você, aliás, também é um trabalho que a musicoterapia faz muito, né? Claro, dentro do estudo, enfim, mas
quando você não tá bem, o mais legal não é você cantar as músicas que te botam em outra estado. É você cantar aquilo que tá em consonância com o que você tá sentindo. Aquilo é muito cantar a fossa, por isso que é a música da fossa. Desabafar, né? Cantar, isso vai, quando você libera aquilo, quando você canta aquilo a plenos pulmões, não importa se tá bonito, porque as pessoas ficam muito nessa de que minha voz, cara, canta, o que o teu corpo acessa, o que você gera de liberação de hormônio no teu corpo quando você canta real, não importa se tá bonito ou não tá bonito, não passa por esse lugar. Aquilo tem um poder imenso, é muito poderoso. Então é muito bacana, porque quando você consegue cantar o que você está sentindo, é libertador, cara. É muito massa. Bom, tá aí a musicoterapia que tá cada vez mais crescente. Transforma, né? É transformador. Eu acho engraçado também quando eu saio de manhã, eu, às vezes ligo o som, boto no Spotify, dependendo da playlist que tá ali, às vezes deixa rolar, dependendo da música que toca, tu já acorda de um jeito. Cara, impressionante. Se toca outro estilo, tu já começa o dia do outro jeito. Bom, assiste um filme e fica prestando atenção na trilha. Se você vai ver um filme de terror sem a trilha, o filme não é nada. Fica até engraçado às vezes, porque vira uma comédia. Exatamente. E é isso, às vezes uma cena você sabe que ela vai ser aquela tudo suspense, né? Você sabe que ela é uma cena de suspense. A mulher tá abrindo Exato, ela tá caminhando pra porta. Se for só ela caminhando pra porta, não sabe que vai aparecer um monstro na hora que ela abrir a porta. Bom, mas tem uma história que é muito boa. Eu ouvi isso na faculdade. Que quando eles fizeram o primeiro tubarão, eles não tinham mais verba pra fazer o tubarão, o bicho. O boneco. O boneco. E não ficava bom o suficiente. E aí o tubarão, na verdade, do primeiro tubarão ele não existe, é uma música. Pam, pam. Pam, pam. A pessoa tá no mar e começa. Aí tem uma barbatana, mas tu não vê o tubarão. Aí tu vê a pessoa afundando, gritando, né? Tudo aquilo. E é uma música de 2 notas. Pam, pam, que vai mudando de velocidade. Pam, 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 pam. Chegou, é o tubarão é uma música. Olha que louco, olha que poderoso isso, cara. É verdade. É impressionante. Eu tenho uma dúvida assim, quando tu faz show, o que é o retorno? É obrigado a ter o retorno? Cara, é obrigado a ter o retorno. O retorno é o que você ouve do que está acontecendo com a tua voz. Porque se eu cantar aqui, colocar uma caixa de som aqui, ela pode estar aqui do meu lado. O som está indo daqui para lá. Quando o som está indo para frente da minha voz, a minha referência, ela quase não acontece. Eu ouço a minha voz muito diferente do que ela realmente é. Hoje em dia, com essa... tem que ouvir tua voz para tocar? Para saber se você está afinado. É o teu ouvido que vai te dizer se você está afinado, se a tua voz está saindo forte demais. Tu já cantou fazendo assim? Que nem faz no coral, assim? Não, faz uma conchinha. Aumenta vai falando. Aumenta o teu retorno. Então, o cantor, ele depende de retorno para poder cantar. Ou as pessoas chamam de monitor ou retorno. Aí, quando ele fala, alô, retorno, é porque a voz dele tá baixa, ele tá se ouvindo baixo. O retorno não tá, a voz dele não tá suficientemente alta para ele conseguir se monitorar. Às vezes a instrumentação tá muito alta, às vezes acontece, a banda se empolga, o cara do baixo, bota lá o cubo do baixo, bota lá o Andrei, nosso amigo Andrei, o cara do baixo, bota lá na hora da passagem do som, ele bota no volume 5, da hora do show ele 10. E aí, cara, você que tá ali cantando, se você tá absorvido por aquela sonoridade do baixo, da bateria, da guitarra, se você não se ouve, como é que você se monitora? Você não consegue, exatamente, você se perde. Então o monitor é importante. Hoje em dia, com essa modernidade, as pessoas têm um monitor que se chama in-ear, né? Que os caras às vezes botam. Você já deve ter visto o cantor sertanejo. Às vezes eles tiram, às vezes eles colocam. É um fonezinho, né? É um fonezinho. O ruim do fone é que ele te isola do resto das pessoas, porque os fones de hoje em dia são muito modernos. Eles são feitos para a orelha daquele moldado, né? Moldado, exato. Então ele veda real. Então você perde a reação da plateia muitas vezes. Tem shows que eles... Isso. Quando só vocês. Por isso que eles vão tirando, Isso. Né? Tem shows que eles jogam um microfone mais perto, apontado para a plateia, um microfone específico para isso, né? Para pegar o som da plateia para o cara se ouvir na caixa de som. Mas eu honestamente não gosto de trabalhar com o in-ear, eu gosto de trabalhar com a ambiência. Eu curto mais. O in-ear ele fica desconfortável, tem uma hora que satura, porque o som ele estressa também, né? Tanto que quando a gente está num lugar que tem muito som, muito barulho, no trânsito, todo mundo buzinando, você não fica
estressada? Fica. O som estressa, ainda que seja música, dependendo inclusive do volume, cara, ele te bota às vezes numa situação de nervosismo legal, assim. Então, é legal ter um monitor, mas muito volume complica a vida. O que tu acha desses concursos The Voice, não sei o quê? Eu acho legal, porque mostrou um lado da música que a gente não conhecia, tipo essa parte de treinamento que vocês fazem. Eu acho que estimula muitas pessoas a cantarem. Eu não gosto do Kids, e não por não gostar de ver as crianças cantando, eu acho uma fofura, mas eu fico com muita pena. Botar eles numa competição e aí quando vai embora, é triste, né? Porque eu acho que o canto ele tá num outro lugar, assim, principalmente na infância, eu acho que o canto ele tem que ser mais lúdico mesmo. É que o que a gente falou também, a criança cantando bem, entre aspas, hoje não quer dizer que vai cantar bem lá na frente, porque vai mudar muito. E gera uma expectativa, por mais que tu explique para aquela criatura que é só uma, que não é tanto, ela já começa a frustração ali, né? Ela vai pensar, não sou boa o suficiente, já começa no... Isso, eu fico com dó. Tem um lado bom que estimula as crianças a quererem cantar, mas eu não gosto, eu pessoalmente, eu nunca curti muita coisa da competição, de quem canta melhor, quem canta e tal. Mas o programa tem esse lado de trazer para o público cantores que talvez estariam no anonimato, então eu acho que para uma vitrine é muito legal. Para divulgar. Eu acho que é muito bacana. Eu penso que é um programa que, acho que todo programa ele tem a função de ter entretenimento. Acho que a função principal é a audiência. Claro. Então vai ficando ali, eu acredito. O objetivo é esse. Isso, exatamente. Então às vezes eu fico meio indignada, tipo assim, como assim eliminou esse e manteve esse? Porra, mas o cara canta. Vocês mesmos já devem ter visto pessoas que você... Não, isso aqui não pode ser. Exatamente. Então essas coisas a gente fica meio desconfiado. A pessoa chora e continua, e o outro que não chorou saiu. O outro que errou a letra ficou, e o outro que não errou nada, aí depois o outro errou a letra, saiu porque errou a letra. Você não tem um parâmetro. Tu entende? Essas coisas que a gente gosta de ver tudo bonitinho, certinho, mas fora isso, acho que estimula. Muita gente vai fazer aula de canto, só que fica naquela coisa daquela voz. Nem toda voz precisa ser... Pega aí, eu fico pensando assim, se a Adriana Calcanhoto fosse ao The Voice, se ela passaria. E ela é maravilhosa. Mas às vezes se busca um padrão vocal nesse tipo de programa, que tem que ser uma voz que impressiona, que tem que ter uma voz que tem grandes alcances. E cara, às vezes você consegue cantar muito bem, muito lindo, com um alcance vocal pequenininho, com uma voz menor. Menor não no sentido de ser pior, mas não tão potente. Não tão vibrato. Então eu vejo que nos programas de calor, os caras fazem um monte de melisma, aquela coração. Quanto mais melisma o cara faz, parece que ele canta melhor. Cara, e não é por aí, né? Você tem que comunicar bem aquilo que você canta. Às vezes você bota tanto a dor no vocal que tu até tira a atenção da música. Tu chama mais atenção pra ti do que pra música em si. E na verdade o grande lance é a música ali, né? Você tem que usar a sua voz a favor da canção e não o contrário, né? Então é isso aí. Rafa te botou numa encruzilhada, porque a prima do Rafa já participou do The Voice Kids. Não, eu não nada contra, fico com pena só. Fico triste, porque elas ficam, as crianças ficam porque tem que ter um acompanhamento psicológico ali, né? Pra criança não. Tu não acha? Eu acho. Se fosse, acho que um filho meu, eu colocaria alguém, tipo assim, que desse esse suporte. Ela tirou de boa, tanto que ela ficou continuou, bem. Ganhou lá o da... Ídolos, né? Que tinha ídolos, que bom. Depois ela foi pro The Voice. Não, se a pessoa lida bem com às vezes nem o adulto lida com isso, né, cara? Tu sabe disso. É que pra criança às vezes é mais difícil por conta do que ela já tem formadinho na cabeça dela, né? Dessa consciência. Mas eu acho que às vezes tem adultos que também não conseguem lidar. É muito... Você lidar com a rejeição... É complicado. De qualquer nível é difícil. Então você ser rejeitado, você ser considerado pior que aquele, você achar que não é tão bom que aquele... eu acho que demora um tempo para você reconstruir a tua autoestima ali, E sabe? quantos cantores que não ganharam os realities, mas que hoje fazem sucesso, né? Muito mais até do que os que... Tipo o Thiaguinho. Isso, não ganhou. Exatamente. E é, né? Um monstro hoje da música. Porque também tem uma história, né? Eu conheço várias pessoas que já foram, inclusive até já preparei a voz de pessoas para ir. E o que se conta, não sei se o programa é assim hoje em dia, mas que quando você ganha, você assina um contrato. Então, às vezes, a própria gravadora não vai te lançar
agora. Porque já tem um outro. Tá amarrado com outro, Tem alguns que já, né, referiram que, pô, fiquei lá congelado, queria. O cara teve uma baita de uma vitrine, uma visibilidade, sai de lá podendo fazer muita coisa e não pode, porque tem uma questão programada. E o outro que saiu antes não tem isso, não tem isso. Encaixou numa lacuna do mercado. Por conta da sua visibilidade, consegue alavancar uma carreira. Eu penso que a pessoa que entra lá, se ela tiver de fato uma carreira aqui fora, eu acho que ela tem muita chance. Às vezes a pessoa entra, mas ela também não tem um trabalho, aí também não tem mais muito o que mostrar. Vai lá, entrou, cantou, tá, mas e aí, como é que é o teu trabalho? Não tem um trabalho. Então é difícil você se manter nisso, né? Mas se você acha que já tem uma carreira consolidada, já tem uma experiência, aquilo ali é uma vitrine que eu acho que, cara, que poucos lugares te dão essa visibilidade, né? Se você olhar o número de seguidores da pessoa, quando ela começa a apresentação, quando ela termina... Verdade. São não sei quantos mil seguidores, assim, em minutos, 2 minutos, exatamente. Então é uma baita de uma vitrine, é muito legal. Do nada, assim, ela tinha fã-clube. Do nada, de repente, claro, louca, exato. Coisa louca. Isso, e administrar a cabecinha, né? Sendo criança, administrar a cabeça. Então é isso, Giana. Obrigada pela aula. Meu Deus, obrigada por mostrar o teu talento. Vou para quem quiser acessar. Posso falar isso? Por favor. Meu Instagram é GianaServe, Não, meu Instagram é @GianaServe, ia dar o e-mail. Meu Instagram é @GianaServe. GianaServe é Giana e o Serve é com C. Lá no meu Instagram, quando entra lá na bio, né, que a gente chama, tem um link. Lá no link tem uma aula que vai explicar todo o curso, como é que funciona, todas as informações. Tem lá exercícios vocais para a pessoa saber. Então ali ela vai acessar o curso e com essa possibilidade de ela poder entrar no curso, assistir tudo, ver tudo, se curtiu, fica, se não curtiu. A pessoa tem um ano para fazer, tem até um ano para fazer essas aulas, então pode fazer no seu tempo, no seu ritmo, no seu horário. Tem uma plataforma que ela é praticamente 24 horas, eu acesso todos os dias, eu que respondo todas as perguntas. Tem as aulas, uma vez por mês, os encontros online ao vivo com a galera. É muito legal, está se formando uma comunidade muito bacana de pessoas com o mesmo interesse, então se a vontade é aprender a cantar, eu sou suspeita, mas o curso está muito legal. Soltar a voz. Eu falei que ia cantar no final, mas eu acho que vou fazer o curso antes. Vamos fazer o curso. Vamos fazer um antes e depois. Antes e depois, né? Depois a gente volta com ela aqui com a gente cantando. E quem quiser ver a Giana cantora, tá no teu Instagram também. Tá lá no Instagram, @GianaServe, lá tem todos, tem música, tem cantando. Tem um canal no YouTube, aliás, uma coisa muito legal. Também. Tem um canal no YouTube, que é GianaServe também. No canal tem um monte de aula disponível e tem as minhas músicas também. Tem no Spotify, GianaServe, só colocar, tem os discos lá também. Então tem, os materiais estão todos disponíveis. A agenda também tá lá no Instagram? Tudo lá nas redes, então quem tá por aí quiser seguir, acompanhar, vai ser um prazer imenso e a partir de hoje a gente vai se seguir também, né? Vamos, claro, já tô seguindo. Fechou. Giana, muito obrigado, tá? Obrigada, Rafa, Gabi. Obrigada. Gratidão. Vamos fechar com mais uma música? Vamos. Só então, antes, eu queria agradecer todo mundo por ter estado com a gente mais um Paperiacast. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar o like, de ativar o sininho, mandar para todo mundo o link, compartilha, comenta que ajuda o nosso canal. Obrigada, até semana que vem. Vamos ficar Obrigada, aqui com essa Giana. Obrigada, gente. Bora. Meu amor, hoje o sol nasceu só pra nós. Dorme a calma das horas em nossos lençóis, com o aroma e a cor da manhã. Meu amor, hoje o dia brinca na paz, feito água que dança nos mananciais. Pausa o tempo, repousa lento, leve como um beija-flor no ar. Temos o silêncio a nos dizer que o momento é o bem maior. Temos um ao outro para encontrar, dois caminhos, um lugar. Tudo era noite dias atrás. Deixa a luz e o vento entrar e soprar, clarear nesse dia